Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro da leitura de Encantamento da antologia Poema Entre Gerações. Nós pedimos, inicialmente, que cada um dos poetas que aqui se fazem presentes, cada um dos poetas se anuncie para os que acompanharão as leituras. Conte um pouco da sua história com a palavra em aproximadamente 5 minutos. Sou Edna Santos, graduada em Psicologia pela UFPB, psicanalista, escritora, pesquisadora, professora e agora poetisa. Eu nasci no povoado Olho d'Água, município de Parnarama, no Maranhão. Fui criada na zona rural e aos 7 anos fui estudar na cidade de Passagem Franca. A distância de minha mãe, que ficou em Lagoa do Mato, a saudade me estimulou a escrever-lhe cartas diárias. Todas as pessoas que passavam, eu mandava uma cartinha para minha mãe. Então, isso favoreceu muito esse meu lado escritora, poético, né? Escrever ia solucionando essa minha saudade. Então, quando fui cursar psicologia, né, em João Pessoa, deixei um grande amor em Teresina e lhe escrevia cartas diariamente. Me formei em psicologia em 84, já casada e mãe de 3 filhas, mergulhei no trabalho. E em 86, reiniciei o meu processo de análise pessoal e formação do analista. Participei de algumas instituições, iniciando por São Luís do Maranhão, como eu já me referi. Lá eu iniciei meu processo de formação. Participei inicialmente do NEF, Núcleo de Estudos Freudianos, fundado naquela época por Alaide Martins, Agostinho Marques, Beth Bittencourt, e eu me agreguei a esse grupo. Né? Nos inícios dos anos 90, eu vim para Teresina, né, por várias razões, me voltei para Teresina, mas continuei retornando para São Luís, para a formação, para a análise pessoal. Em um certo momento eu rompi com Teresina, com São Luís e comecei uma vida em Teresina. Inclusive, coordenei a Escola de Psicanálise Corpo Freudiano, iniciei pelo Círculo de Psicanálise, e esse grupo, Círculo de Psicanálise, é oriundo de um grupo de estudo que funcionava na Universidade Federal do Piauí, né, no NUPEC, né, Núcleo de Estudo de Pesquisa sobre a Criança. Então, fui convidada para coordenar um grupo de estudos, então foi uma grande honra para mim esse evento. E, a partir daí, a produção continuou. A produção, né, a escrita continuou, né? Então, eu parei de trabalhar há 2 anos, por 2 anos. Então, por várias razões, eu parei de trabalhar. Em 2014, passei 2014, 2015 sem trabalhar, já morando aqui em Parnaíba. E isso tudo, esse retorno para mim mesma, esse resgate da minha origem, porque eu vim morar num sítio, num lugar que favorece bastante a criação. Como diz meu amigo Bené, é um lugar bucólico. É um lugar bucólico, inspirador, né? Cheio de natureza, de convívio, de silêncio. Então, ele propicia realmente essa inspiração. Atualmente, eu atendo aqui também, mas meu principal labor hoje é a poesia. Diariamente eu estou escrevendo, produzindo, e eu digo sempre que eu fiz uma travessia não da psicanálise para a poesia, mas essa travessia da psicanálise para mim mesma, esse encontro como se fosse o passe, uma passagem. Eu fiz uma travessia. Hoje eu me autorizo, né, a falar de mim pela poesia,
a a assumir o meu olhar sobre as coisas, sobre o meu dito e a minha percepção, que é assim a minha poesia. Obrigada. Obrigado, Edna. Nós passamos a palavra a Elmar Carvalho para que se apresente. Meu nome é Elmar Carvalho. Eu comecei a me interessar por literatura muito cedo, por uma peculiaridade da minha vida. Quando eu tinha de 9 para 10 anos, meus pais foram morar na zona rural por um curto período. Eu havia nascido na cidade de Campo Maior. Acostumado com o brilho, com o movimento, com as brincadeiras da cidade, lá nesse interior se abateu sobre mim uma grande tristeza. Então, a falta de outras ocupações, eu então comecei a ler os livros da pequena biblioteca do meu pai. Alguns romances e até, por incrível que pareça, até um livro de história da literatura brasileira em que havia comentários críticos que serviram para me dar algumas noções. E o fato é que, a partir daí, eu me viciei em livro. Meu pai ia à cidade, trazia uns livros lá da biblioteca do Grupo Escolar Valdivino Tito, e a minha madrinha, que era a prima legítima da minha mãe, me mandava. E aí nós retornamos novamente à cidade. E o fato é que, aos 16 anos, meu pai já pedia ao diretor do jornal A Luta para publicar alguma coisa minha. No caso, contos e crônicas. E então, a partir daí, eu me interessei bastante por literatura. Aos 19 anos, fui morar em Parnaíba, onde me formei em administração de empresas. Em 82, vim para Teresina. E então comecei a participar de jornais alternativos, a colaborar também com jornais não alternativos, a participar de coletâneas. E o fato é que, além da minha vida particular e da minha vida privada, eu fui, sobretudo, mesmo um literato. Um poeta, mas também me interessei muito por crônicas, pequenos ensaios, e, por último, fiz um romance chamado Histórias de Évora. Então, em síntese, eu sou isso aí sem querer aqui enfeitar a história. Obrigado. Seu microfone está desligado, viu, Dilson? Você está falando, mas está desligado. Muito obrigado, Elmar. Nós passamos a palavra para a Jaqueline Bezerra. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas e a todix, né? A gente precisa ser agora bem amplo. Bom, me chamo Jaqueline Bezerra, sou daqui da cidade de Teresina. Morei um tempo aí na cidade de Parnaíba, onde eu fiz imensos e maravilhosos amigos e amizades, né? A maioria está por aqui. Para mim é uma imensa satisfação, até porque tem uma peculiaridade, uma história bem curiosa de como eu vim parar nesse mundo da poesia, né? Na minha época ainda de estudante do ensino fundamental, eu sempre gostei de ler muito, escrever muito, e aí fundei um jornalzinho da escola, né, que eu estudava, e aí se chamava Anglomir, né, porque na época tinha essa coisa da nave Mir, né, que ia, enfim. E aí, bom, nesse entremeio eu acabei entrando em algumas competições de redação na escola,
e fui uma das que ganhou a bolsa para estudar na União Brasileira de Escritores, seção Piauí, né? Bom, até aí tudo bem, eu linda, maravilhosa, ótimo, ganhei a bolsa, vou lançar um livro, porque a bolsa era eu e um outro aluno de todos os colégios que existiam na cidade, eram muitas unidades, então de todas as unidades, eu e esse amigo, nós tínhamos sido selecionados para lançar o livro. Então, a metade seria minha e a outra metade seria dele, né? Um livro de poesia. Bom, vai eu chegar lá na sede da União Brasileira de Escritores, quando chego lá com o papai e com a mamãe, já com muita luta, porque eles não queriam deixar. E aí, pois bem, na hora que ele estaciona o carro na porta desse espaço cultural, ele disse assim, pode entrar de novo dentro do carro, que você não vai ficar aqui, não. Porque tinha um homem com um cabelo grande, ele disse assim, esse lugar aí, minha filha, você só vai aprender o que não presta, olha aquele homem ali de cabelo grande, olha aquele homem ali fumando, o outro, né? Enfim. E aí, pois bem, por conta dessa situação, acabou que eu suspendi escrita na minha vida de poesia, né? E aí fui morar em Parnaíba e olha só as pessoas que eu encontro, né? E restabeleço isso, reacendo isso na minha vida. E cá estamos nesse livro, né? O papai morre de vergonha hoje, quando eu falo isso, eu relembro essa história para ele. E esse homem do cabelo grande que estava fumando lá seu cigarrinho era hoje o Albert Piauí, né? Então ele fumando lá o seu cigarrinho de palha, como todo mundo conhece, ele achava que ele estava lá fazendo, né, a coisa mais errônea do mundo. Então, para mim hoje é uma satisfação imensa estar com todos aqui, né? E eu, bom, por finalizar, sou artista visual, né? Mas eu costumo dizer que eu sou artista, etc., porque perambulo por várias áreas, né? Sou arte-terapeuta, sou mestre em museologia, trabalho na área da educação, então, assim, de tudo um pouco a gente faz, né? Então, analista de artes visuais, curadoria, e por aí vai. Então, agradeço muito ao convite a participar desse momento e também com as pessoas maravilhosas. Muito obrigado, Jaqueline. Nós passamos a palavra a Dante. Boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentá-los na pessoa do meu confrade Cláudio Ciarline, e aproveitando já para agradecê-lo imensamente pelo convite, por fazer parte desse projeto Poemas Entre Gerações, né, que foi um verdadeiro resgate, né, da minha história, já que aqui nós temos que nos apresentar, contar a história. Eu sou Dante Ponte de Brito e sou natural de Parnaíba, no Piauí. Já morei em diversas cidades, como João Pessoa, Recife, Fortaleza, Teresina, mas a Parnaíba é o local onde eu me sinto em casa. Pois bem, então, eu falei que foi um resgate, por quê? Que o Cláudio fez comigo, por isso eu serei eternamente grato. Porque eu comecei na poesia, comecei a escrever poesia desde criança, adolescente, na época da faculdade, mas, devido à minha trajetória profissional, eu acabei enveredando para outro tipo de escrita, a escrita jurídica, né? Eu já lancei 9 livros de direito da área jurídica e o meu 10º livro foi esse que eu estou lançando em coautoria com todos vocês, Poemas Entre Gerações. Então foi um resgate da minha história, porque eu comecei a escrever com poesias e enveredei para esse lado mais técnico. Bom, então eu sou professor da Universidade Federal do Piauí há 10 anos, fiz mestrado na Universidade Federal da Paraíba, morei em João Pessoa, como a minha colega Edna mencionou aqui também, fiz o doutorado lá em Recife, na UFPE, e o pós-doutorado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E a minha trajetória de escrita, ela é uma trajetória mais voltada para a área jurídica, mas agora, com esse resgate que Cláudio Ciarline me fez, eu vou continuar, né, nessa toada de escrever poesias e quero continuar esses projetos, assim, muito feliz com esse momento de estar aqui com os meus confrades, inclusive da Academia Parnaibana de Letras, como a Ednólia, o Elmar Carvalho, meu amigo Fernando Ferraz. Então, faço parte também da Academia Parnaibana de Letras e da Academia de Ciências do Piauí. Então, o meu amor pela literatura e pela escrita vem de há muito tempo e vai caminhar comigo para todo e sempre. Muito obrigado a todos por estar fazendo parte desse projeto. Muito obrigado, Dante.
passamos a palavra a Eduardo de Moraes. Boa noite, Eduardo. Opa, boa noite a todos. É com um grande prazer que eu me apresento a vocês. Para começar, né, sou natural de Corumbá, Mato Grosso do Sul, vim de longe. Esse nome Corumbá aí, nome indígena, que significa Morros Brancos. De lá eu vim parar aqui no Piauí, morando aqui na nossa amada Parnaíba. Entrando ao lado literário em si, eu me encontrei no ensino médio com a escrita, com a literatura. A professora Irami, sempre serei grata a ela, chegou para mim com o Sofrimento de Jovem Werther, de Goethe. E eu me entusiasmei pelaquela leitura, é uma leitura, posso dizer, melancólica, e eu vi que teve histórico isso, um surto de suicídios na Europa por causa do sofrimento do jovem Werther. Entrando aí já nesse ultra-romantismo aí, a qual eu considero e carrego nas costas comigo, com muita honra, esse tipo de escrita. O Eduardo é um escritor melancólico. Como eu gosto de chamar meu avô, Cláudio Ciarline, aí, sabe o quão melancólico eu gosto de... Eu me enquadrei na melancolia. Eu não escrevo por escrever. Na verdade, eu chego e sinto aquela coisa, aquela melancolia, aquela vida boêmia. Sempre me enquadrei nessas coisas. Quando eu lia Lord Byron, Manfredo. Então, eu me identifiquei muito com esse tipo de poesia ultra-romântica, né? A poesia byroniana. E dentro disso, consegui me encontrar dentro dessa escrita. Eu consegui encontrar nas minhas dores, porque todos nós sabemos que, né, entramos na parte da adolescência, entramos na parte da vida adulta, e nisso eu tive vários problemas, todos nós temos problemas, e dentro disso eu acabei começando a escrever. Aí entrou a questão do alcoolismo, então todos nós sabemos como é que é isso, né? Nós poetas, todos nós somos alcoólicos, eu posso dizer assim, gostamos de tomar um vinhozinho, e eu acabei me enquadrando nessa questão da boemia, de acabar conhecendo pessoas, conhecendo as dores das pessoas. Eu me enquadro num tipo de poesia em que eu passo a minha dor e faço a pessoa entender o que é o que eu estava passando, e talvez ela se enquadrar, ela se relacionar com o que eu passo. Basicamente, o Eduardo é isso. Estou fazendo faculdade de engenharia civil. Costumo dizer que nesse mundo profano eu sou quase formado já em engenharia civil. Falta só mais um ano para me formar em engenharia. E nesse meu mundo que eu acabo criando, nesse meu mundo que eu acabo escrevendo, eu me enquadro nessa poesia melancólica, nessa questão essa questão profunda da dor, esse amor não correspondido. Eu sou um cara bem sofrido já, entendeu? Eu posso me dizer que eu nunca soube reagir com amor, isso sim, essa é a verdade. Nunca soube reagir muito bem com amor. Já quebrei a minha cara muitas vezes e acabei me enquadrando isso na poesia e joguei isso na poesia. Eu estava com meu coração partido. Eu ia escrever. Serviu até de terapia para mim mesmo. Eu acho que, basicamente, não me estendendo muito, o Eduardo de Moraes é esse. Então, muito obrigado a todos por ouvirem. Obrigado, Eduardo. Nós passamos a palavra a Jailson Souza para que nos conte um pouco da sua história. Boa noite, Gilson. Prazer estar falando com você aqui, o meu amigo Cláudio, e aos demais que eu já conheço e os que eu ainda não conheço. Meu nome é Jailson, eu tenho 23 anos, 7 deles eu moro aqui em Parnaíba, eu sou natural de Santana, no estado do Amapá, e desde muito criança eu sempre fui muito afeito a papel, a caneta. Eu sempre a parte sensorial da criança, essa parte foi assim, fundamental, porque sempre gostei muito de rabiscar,
quando me perguntavam o que eu queria ganhar de presente de aniversário, eu dizia que queria cadernos e caneta, não queria carrinho, brinquedo. Então, eu costumo dizer que desde cedo essa veia de escritor, ela estava presente, então eu escrevia pequenas frases, pequenos textos, reescrevia muitas histórias que eu via nos livros que eu não gostava muito do final ou de alguns personagens, e isso foi evoluindo dentro da escola, né? Eu lia muitos livros de português por conta das poesias, eu não tinha livros em casa, não, os meus pais não eram pais que liam com frequência, então essa busca da literatura, pelo menos para mim, ela foi muito solitária, né? Eu lia os livros de português, eu gostava de ler os poemas que a professora levava para trabalhar na sala de aula, e foi nesse ambiente de busca solitária e escola que eu comecei a escrever os primeiros poemas lá no ano de 2008, quando eu tinha por volta de 11, 12 anos de idade. E eu fui escrevendo, mostrava para os colegas da escola, alguns elogiavam, outros não ligavam muito. O tempo se passou, veio a adolescência e toda aquela efervescência da adolescência, aquela coisa, aquela pressa de viver, e a poesia ficou de lado durante mais ou menos uns 5 anos, até que no ano de 2014 eu voltei a escrever. Por coincidência, foi o mesmo ano que eu voltei a morar em Parnaíba. Moro aqui há pouco mais de 6 anos. Quando foi em 2016, eu conheci o Cláucio, né, por ocasião, por uma coincidência que eu não costumo dizer que é coincidência, a gente se conheceu no Dia da Poesia, que é o dia 31 de outubro, e de lá para cá tenho publicado no Piauí. No ano seguinte, 2017, participei de Versania, que foi uma coletânea que o Cláucio organizou com poetas que publicavam no Piauí. Publicamos a segunda edição em 2018 e agora estamos aqui no segundo volume da coleção Entre Gerações. A minha escrita, ela é uma escrita muito do momento. Eu não escrevo somente poemas tristes ou poemas alegres. A minha escrita é muito mista. Quando eu paro para ler os meus textos, eu vejo que existe uma diversidade muito grande de momentos, de estados de consciência diferentes. Gosto muito de ler os escritores que estão próximos a mim, e eu creio que esse movimento, essa confluência entre o Piauí e a Academia Parnaibana de Letras tem sido assim um bálsamo para mim, porque eu tenho a oportunidade de conhecer os meus contemporâneos, saber o que as pessoas que estão próximas a mim estão escrevendo, e assim, a literatura para mim é a minha grande paixão. Eu tenho descoberto isso, e ao longo do tempo a gente vai aprendendo e evoluindo, sempre aprendendo. E é um prazer estar aqui com todos vocês nesse momento de lançando a obra Poemas Entre Gerações, e eu espero que possa contribuir com todo mundo. Muito obrigado, Jailson. Nós passamos a palavra a Fernando Ferraz para que nos conte um pouquinho da sua história com a palavra. Eu tenho um envolvimento muito grande com a literatura, com o jornalismo, desde a minha infância. Eu tinha o meu avô, Raimundo Ferraz Filho, era jornalista, muito atuante em Parnaíba. Nasci em Parnaíba e meu avô nasceu em Oeiras, mas morou uma vida em Parnaíba. De modo que, na minha adolescência, ainda estudando no Colégio São Luís Gonzaga, eu reativei com um grupo de colegas, amigos, o jornal Poder Jovem, isso em 74, 75, na Escola Roland Jacó. Nós criamos o jornal Arauto, algumas edições, e posteriormente, já próximo já tendo vindo estudar em Fortaleza, onde eu resido há 22 anos, nós criamos o jornal Querela. Ednólio, o Elmar e tantos outros amigos também participaram e deram vida a esse jornal, que fez história em Parnaíba, porque foi o primeiro jornal alternativo impresso em offset. De modo que o meu envolvimento com literatura vem de muito tempo. Eu me graduei em Direito, e logo em seguida fiz uma pós-graduação em Educação, com especialização em Ensino pela Federal do Piauí. Posteriormente, já sendo professor universitário, eu fiz um mestrado em São Paulo, onde eu morei por 3 anos, na década de 80.
naquela ocasião, eu tive a oportunidade de fazer um curso rápido de poesia com Paulo Leminski. Eu fiquei encantado com o Paulo Leminski, até mesmo porque foi o meu primeiro acesso. Eu conheci haikai, poesia concreta, com Paulo Leminski. Então, minha fascinação por poemas curtos e haikais vem dessa época. E, posteriormente, já regressando para Parnaíba, ainda influenciado pela especialização em educação, eu fiquei encantado com Montessori, Maria Montessori, a metodologia de ensino que por ela é criado. E em São Paulo, minha filha de 1 ano, quando nós estudamos, morei lá na década de 80, como eu falei, ela foi estudar, ela foi maternal numa escola montessoriana. Então, nós fizemos curso de férias, eu e minha esposa Cláudia, de modo que quando nós regressamos para Parnaíba, nós tivemos o prazer de criar no Piauí a primeira escola montessoriana do estado do Piauí, que foi a escola Arco-Íris, que 4 anos depois foi adquirida por um conjunto de pais de crianças que estudavam naquela escola. A gente é muito contente pela escola estar dando continuidade, isso é maravilhoso. Bom, nós regressamos, a gente veio morar aqui em Fortaleza, já moro aqui há 22 anos, período em que eu fui dar aula na Faculdade de Direito, na Federal do Ceará, onde eu tinha me graduado, chegando a ser coordenador do curso de Direito da graduação por 2 mandatos, dei aula no mestrado e no doutorado e também coordenei 5 atividades de extensão, que era uma coisa fascinante. Isso também não quer dizer que a gente também não tenha enveredado também por fazer trabalhos autônomos, né, no mundo da poesia, andei publicando os livros de poemas, já próximo de me aposentar, em janeiro de 2016, eu publiquei um livro, Direito, Arte e Literatura, consolidando alguns trabalhos que eu andei defendendo no Comped, por alguns estados do Brasil. Bom, então, essa minha experiência de professor aposentado está sendo assim, gratificante, porque eu estou conseguindo fazer coisas maravilhosas no mundo da literatura, já andei publicando algumas coisas. O primeiro deles foi o Direito, Arte e Literatura, e depois um livro de poemas, e mais recentemente também um livro com resgate a história de meus avós, Raimundo Ferraz Filho e Edmé Ferraz, que é o livro Alicerce. E nessa pandemia nós estamos parados, porque o poeta que fica parado enlouquece, não é, Dinólia? A gente fica fazendo algumas coisas assim, e é importante a gente fazer isso, porque o poeta, ele sente as dores do mundo. A gente sofre mais do que a sensação que eu tenho do poeta. Ele sente mais, ele é mais sensível as dores, as aflições do mundo e as ansiedades, as aflições, o desejo, tudo isso a gente capta com mais sensibilidade, a gente precisa extravasar isso escrevendo, né? E é o que eu tenho feito, eu tenho lido muito, estou escrevendo muito, estou produzindo muito, então a literatura, a minha família, os amigos, né? Essa participação desse mundo cultural é fascinante, porque a gente não fica sozinho, a gente acredita que é possível transformar a utopia em realidade. E eu fico assim muito contente de saber nós estamos também liderados por vocês aí, essa experiência dessa publicação coletiva dos contos, agora dos poemas, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, eu estou muito gratificado de participar, eu acho que nós estamos todos fazendo história, e o Parnaíba vive um momento lá, um momento maravilhoso de construção, e este é o caminho do conhecimento, isso que é importante a gente viver, porque é o poeta que ao registrar a dor do mundo, as aflições do mundo, o desencanto, mas também é o poeta que mostra a esperança, mostra o caminho, mostra que nós continuamos sendo humanos. E é isso que é importante, a gente dar beleza a coisa que para a maioria das pessoas passa desapercebido. O poeta tem essa missão, né? A gente vive um mundo à parte, mas ao mesmo tempo contactado com tudo que está em nossa volta. Nós não somos aéreos ao que está em nossa volta, nós simplesmente captamos tudo e passamos isso aí, compartilhamos o conhecimento e essas ações para o mundo exterior. Então, é muito gratificante, eu estou muito feliz de participar desse trabalho coletivo com vocês. Um grande abraço para todos. Um grande abraço, muito obrigado a Fernando Ferraz. Nós vamos ouvir um pouco da história de Diálogo com a Palavra de Ednólia Fontinelli. Meu nome é Ednólia Fontinelli Oliveira. Eu sou natural do Cocal.
vim morar em Parnaíba a partir dos 7 anos de idade, quando meus pais se mudaram, vieram de lá para Parnaíba. Eu estudei boa parte da minha vida no Colégio das Irmãs, inicialmente numa escolinha para crianças pobres que as irmãs mantinham no fundo do colégio. O colégio na época não era como é hoje, que é um terreno todo construído e tal. Elas mantinham no fundo a Escola São José, uma escolinha para crianças pobres, e na parte da frente, onde ainda hoje existe, era a escola mesmo particular. Quando eu concluí o primário, era muito comum naquela época os políticos fornecerem bolsas de estudo para escolas particulares. Então, minha mãe corria atrás dessas bolsas. E foi assim, utilizando essas bolsas, que eu fiz o primeiro grau no Colégio das Irmãs. No segundo grau já não existiam bolsas, aí meu pai passou a pagar. Foi durante o segundo grau que eu despertei completamente para a escrita. Fui presidente do Grêmio Estudantil por 2 anos. Lá eu fundei um jornal onde eu escrevia quase todo, eu usava pseudônimos. E na mesma época eu organizei uma coletânea de poesia com a participação de estudantes do colégio, como a colega Lúcia Loyola, e participação de pessoas de fora do colégio. Nessa mesma época eu comecei a escrever para vários jornais alternativos que surgiram na cidade, tais como o Jornal Inovação, Querela e outros. Surgiram muitos jornais mimeografados, em offset. O Neojornal era impresso numa gráfica. Bom, quando eu concluí o segundo grau, aí passei no vestibular, fui morar 2 anos em Teresina. Depois eu passei no concurso do Banco do Brasil, tive que morar fora do Piauí. Quando eu me aposentei, eu retornei a morar em Parnaíba, onde eu espero ficar até meus últimos dias de vida. Nós passamos a palavra ao poeta Diego Mendes Souza para contar um pouco de sua trajetória com a palavra. Boa noite, Diego. Boa noite aos poetas e poetisas do livro Poemas Entre Gerações. Quero agradecer ao amigo Dilson Lages Monteiro por sua pertinácia literária, sempre atento aos valores da nossa gente, ser humano generoso. Parabenizo o Cláudio Arline e José Luiz de Carvalho pela promoção deste encontro, onde me cerco de pessoas que muito admiro, especialmente o nosso grande poeta Elmar Carvalho, na pessoa de quem saúdo os demais escritores ouvintes. Sou Diego Mendes Souza, filho da Parnaíba, poeta em tempo integral, também advogado, indigenista especializado. Sou jornalista, fundei em minha cidade o jornal Bem Bem, com Benjamin Santos e Tarcísio Prado, lá no já longe ano de 2008, quando eu era apenas um menino com lenço e com documento, prefaciando aí a música Andando Contra o Vento, né, do Caetano Veloso. Tenho por musa a Estrela Altair, escrevi até aqui 10 livros de poemas, dentre eles Gravidade das Xananas e Velas Náufragas, onde demonstro todo o meu amor por minha terra natal. Pertenço com muito orgulho à Academia Parnaibana de Letras, onde tive o privilégio de suceder ao ministro João Paulo do Reis Veloso. Muito obrigado pelo espaço e pela atenção de todos. Muito obrigado, Diego. Finalmente, nós passamos a palavra a Daniel Gleidson para que nos conte um pouco da sua história com a palavra. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Me escutam? Sim, fique à vontade. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Cláudio pelo convite para participar dessa antologia.
e dar boa noite a todos, todas e todes, né? Como disse a poetisa que já me antecedeu nessa fala. Eu, atualmente, sou professor do Instituto Federal do Piauí, nasci em Picos, mas passei grande parte da minha vida, a maior parte dela, no Ceará. Então, sou será pior, pior será, né? As duas coisas juntas. E me entrego à poesia, não com esse afinco maravilhoso aí do Diego, queria essa entrega em tempo integral de que ele fala, mas minha relação com a poesia é muito mais complicada, de amor e ódio. Acho que é um pouco de teoria demais na cabeça que acaba dificultando a correnteza poética de sair com mais brado, talvez. Então, enquanto isso, a gente vai publicando, soltando uns poemas aqui e acolá, textos teóricos também. Sou doutor em teoria literária pela USP e acho que é isso. Estou ansioso aí para começar a escutar os poemas. Muito obrigado, Daniel. Nós passaremos, a partir de agora, ao segundo momento desse encontro, com as leituras de encantamento de poemas que integram a coletânea Poemas entre Gerações. Essa leitura de encantamento se dá sob qual perspectiva? Os poemas serão lidos inicialmente de forma integral pelo expoente, pelo expositor, me permito usar essa palavra, ao seu modo, e em seguida o poema será comentado à luz do que mais afetou o leitor. Uma imagem, um ritmo, o que quer que seja que tenha atingido a sua sensibilidade de maneira profunda, será, portanto, o elemento a ser considerado no momento da leitura. É claro que, por estarmos diante de um poema, é quase que inevitável que nós possamos fazer associações com, se não com o cotidiano, com o modo particular de cada um ver a vida, o sentimento, o ser humano, etc. Passamos, então, eu vou projetar aqui na tela a coletânea, passamos, então, às leituras de encantamento. Elas obedecerão a uma ordem do aparecimento do poema na coletânea, com exceção, neste encontro, para a poesia de Jefferson Portugal, que abrirá esse encontro por uma demanda pessoal do leitor, que é Eduardo de Moraes. Então, nós vamos projetar aqui a coletânea para que possamos, então, navegar por ela. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu irei ler o poema Do Bicho Mais Carente, de Jefferson Portugal. Espero que todos gostem. Entre os bichos, o bicho mais carente é o bicho humano, que a tudo se apega. Logo a um Deus se prostra rapidamente um partido. Ideia tão fácil o leva. A um templo, um livro, acredita piamente demente, o gozo da carne renega. Por o nome mata, mesmo até gente, aferrado a uma fé, a mente até cega. Acha até mesmo que algum Deus escuta, quer saber da verdade absoluta e quer com isso a tudo dominar. O que esse bicho, a gente, não aceita é que é só, e para a vida não há receitas, senão tal bicho ao outro respeitar. Jefferson Portugal é um filósofo, assim podemos dizer, esse escritor que eu tive a honra de estar lendo uma das suas poesias,
que bastante me chamou a atenção. Pelo que eu percebi, e que todos vocês espero que percebam também ao lerem as suas poesias, é que Jefferson é um cara bastante revoltado, eu posso assim dizer. Talvez pela sua vocação na filosofia, Jefferson tem uma visão bem diferenciada da sociedade. Creio eu lendo suas poesias, eu vi que sua maior revolta tem sim uma revolta na sociedade, mas também tem sim uma revolta principalmente em religião. Eu pude perceber que em todas as suas poesias tinha religião como um meio de crítica. Uma das coisas que eu pude me identificar com o Jefferson, essa parte do bicho mais carente me chamou bastante atenção, porque nós, poetas, nós, seres humanos, somos todos carentes, sim, por natureza. Como já dizia, acabei me esquecendo, mas o homem é um animal sociável. E lendo essa poesia, essa crítica dele, em que a religião se sobressai como verdade absoluta, né, para alguns, eu pude ver a indignação de Jefferson perante essa sociedade em que tenha como a religião um centro de tudo, né? Eu pude ver eu pude ver com essa poesia até um livro de Nietzsche, né, que eu tenho aqui em casa, que é o Anticristo. Eu pude ver essa ideia de Nietzsche em que o homem simplesmente fez de Cristo um inimigo para todos. E com isso eu encerro, para não me estender bastante, a minha crítica, a minha reflexão da poesia de Jefferson Portugal, a qual eu gostei bastante, posso assim dizer. Sou bem sincero que se eu não tivesse gostado bastante, eu teria dito aqui. Mas Jefferson está tá de parabéns. Fico até curioso em conhecer a pessoa, não o conheço pessoalmente. Espero muito poder bater um papo com ele, ver as nossas crises existenciais, que nós todos poetas sabemos que nós todos temos crises existenciais a todos os momentos. Só em você ser poeta, você já tem, sim, uma crise existencial. Você já tem, sim, uma reflexão da natureza, uma reflexão da sociedade. E com isso eu encerro minhas palavras, Gilson. Agradeço a todos por me ouvirem, né? As minhas breves palavras, as minhas breves reflexões, e agradeço a todos mais uma vez. Puder botar a imagem do Gilson, a imagem do Jefferson, né, Gilson? Seria até legal para todos verem a foto dele, né? Portanto, Jefferson Portugal. Passamos agora à leitura de Encantamento, da poesia de Daltron Paiva. O leitor da vez, por gentileza, se habilite. Diga qual é o poema que vai ler e o seu nome, por gentileza. Boa noite a todos, novamente. Fique à vontade, Daniel. Lerei o poema chamado Poesia, de Daltron Paiva, e já que chamamos de leituras de encantamento, vamos lá. Poesia. Entristece-me o poeta antipoesia. Não o estilo, não a antipoesia. O poeta antipoesia. Aquele que não liga importância à poesia, pois em si mesmado não olha para nada, somente para si. Não enxerga o poeta ao lado, ignora-o, sabota-o como se possível fosse. Assim perde a poesia, perdemos nós. O antipoeta, neste sentido que vos teço, preocupa-se com invejas, picuinhas, pequenices. Preocupa-se com tudo, menos com poesia. Em verdade vos digo, tu feres a poesia que em ti habita,
prestas desserviço à poesia que tanto dizes promover. O que queres fazer, poeta? Poesia ou picuinha? Larguemos mão disto, façamos poesia ou antipoesia. Agora está claro que me refiro ao estilo? Pois bem, achei maravilhoso conhecer o Daltro Paiva, um poeta que, em sua própria biografia, como se vê aí, fala em versos, né, deixando esse enigma do seu próprio ser, né, transcendendo as informações mais banais de quem somos para fazer um poema sobre si mesmo. E aqui esse poema me disse muito, né, e diz muito sobre essas nossas relações aí do mundo de poetas e em todas as artes, né, em todos os meios em que a humanidade, ao invés de ajudar um ao outro, busca sempre esse pisar no outro, né, para subir, para galgar, para ser mais que o outro. E, infelizmente, a gente encontra isso em todas as áreas, inclusive naquela onde jamais isso poderia acontecer, que é entre nós, poetas, né? Infelizmente. E isso abre, né, para toda uma reflexão, que a gente poderia passar a noite inteira aqui falando só sobre essa provocação, né? Será que nós estamos preparados para esse tempo em que a poesia seja de uma comunidade, né? Os poetas sejam mandatos coletivos, como se diz agora, e não pessoas, né? E não entidades míticas e mágicas que se sobreponham a todos os outros. Queria muito que o Daltro estivesse aqui para que a gente conversasse. Infelizmente não está. Mas esse poema dele me lembrou uma entrevista que eu li recentemente do Hansen, um grande professor da USP, em que ele diz, né, aqueles que encontram formas novas, conta-se nos dedos, e vem com aquela velha lenga-lenga, digamos assim, dos grandes nomes, como se escritores pudessem ser deuses, né? Então ele fala, aqueles que encontraram formas novas, conta-se nos dedos. João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Como se nós tivéssemos aí divindades e não seres humanos. Então, vale a pena a gente pensar o que é o cânone, né? Se não exclusões e exclusões. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. O poeta da vez, por gentileza. Sou eu, Diego. De vontade, Diego. Qual é o poema que você vai ler? Eu vou ler o poema Oiço, uma Ventania, da página 77 do livro Poemas Entre Gerações, de Daniel Gleidson Ribeiro. Oiço, uma ventania. Eis o título. Oiço, uma ventania, dentro ou no lugar não sei onde, leva consigo algo que não sei que, ou deixa, aceita, permanece, transcende. Sinto esse vento de deserto, não o calor a transbordar-me pelos poros, nem a sede a suplicar miragens, a solidão, a fadiga ou a perda. Não há em meus cabelos terra, nem me seguem pegadas, ou vejo este areal a correr fino por meu corpo, mas ouço. E o que sinto, se sinto, é que Deus, se existisse, se existe, perene, passa, sequioso e sopra, e não há nada entre nós a ser dito. Diego, então, quais são as suas impressões da leitura da poesia de Daniel Gleidson? Você que carrega consigo aí a alma litorânea, né? Então, é uma alma litorânea, falando também de uma poesia que se faz um símbolo litorâneo. Então, o que comove você na poesia do Daniel Gleidson? Escolhi, Dilson, vou dizer assim, porque me chegou como uma grata surpresa pelas mãos do Cláudio Arline, o poeta picoense Daniel Gleidson Ribeiro, bastante experiente, que eu vi aqui na biografia dele, né, nas labutas literárias,
como já até aprendemos aí da sua autoapresentação e da sua explanação sobre o Dalto Paiva. O poema do meu encantamento, que eu acabei de ler, se chama Oiço, uma Ventania, cujo título atraiu a minha sensibilidade de poeta e de leitor. Nesse poema, a atmosfera arcaica, revelada pela variação de ouço, ele usou aí Oiço, uma Ventania, despertou em mim sensações de origem, um poema tecido por mistério, por sua força mística profunda, repleto de imagens, e com elementos poéticos de além-tempo, como no decorrer do poema ele fala em deserto, sede, miragens, terra, areal, Deus, um poema revelador, inspirado, bem escrito. Os 3 primeiros versos, que eu achei belíssimos, são um primor, e está costurado com a magia da palavra bem posta, com expressões de suspense, em suspense. Ele fala, ouço uma ventania, dentro ou no lugar, não sei onde, leva consigo algo que não sei que, ou deixa, aceita, permanece, transcende. Sinto esse vento de deserto, não o calor a transbordar-me pelos poros, nem a sede a suplicar miragens, a solidão, a fadiga ou a perda. Não há em meus cabelos terra, nem me seguem pegadas, ou vejo este areal a correr fino por meu corpo, mas ouço, e o que sinto, se sinto, é que Deus, se existisse, se existe, perene, passa, sequioso e sopra, e não há nada entre nós a ser dito. E esse verso final, e não há nada entre nós a ser dito, esse jogo com inefável e espetacular. Versos, assim, inebriantes, de muita beleza, verdadeiramente indizível, realmente poético, sublime. Eu dou meus parabéns ao Daniel Gleidson Ribeiro, Ouço uma Ventania, de fato, é um daqueles poemas de salvamento que dialoga com a alma e com as dores do ser, de deliciosa leitura, de imenso prazer estético. Gostei muito. Muitos parabéns ao poeta. Agradeço imensamente por sua leitura, meu caro. Fico emocionado com suas palavras. O salvamento é uma leitura dessas. Valeu, obrigado. É leitura de salvamento, Daniel. Lindo seu poema, viu? Parabéns mesmo, de verdade. Gostei muito. Passamos, então, à poesia de Dante Ponte de Brito. Leitor da vez, por gentileza. Qual é o poema, Edna, que você vai ler? O poema é O Quadro da Vida. Está projetado aí. Aparece para você, não aparece? Aparece. Okay. Fique à vontade. Posso iniciar? Inicie, por gentileza. Então, por certas razões, eu escolhi O Quadro da Vida, do jovem poeta Dante. No começo, pintava um ecossistema inteiro, era principiante. Depois, comecei a pintar uma floresta. Era o início de minha evolução. Passei, então, a pintar somente os seres vivos, habitantes da floresta. Mais tarde, resolvi pintar os animais. Após desenvolvimento profundo, pintei os pássaros. Todavia, o aperfeiçoamento não cessa. Pintei um pássaro. Pintei, em seguida, a cabeça do pássaro, o bico, o olho. E, finalmente, cheguei à perfeição. Pintei simplesmente, aliás, complexamente, um ponto. Eu vou comentar o poema, eu me identifiquei bastante, fiz uma articulação com o quadro das nossas vidas, isso que a gente tem que sempre ser um principiante, sempre ele fez uma análise um pouco na cronologia, do início da criação, me parece, quando ele pinta o quadro da vida dele, onde ele se representa também atrás, em busca dessa perfeição, que eu acho super importante. Eu fiz uma articulação com a própria Associação Livre de Palavras,
com essa possibilidade de criar em cima da palavra, da construção e a busca da perfeição, que, apesar de discordar, né, dessa que eu acho que é uma impossibilidade, a perfeição e a completude são impossibilidades, mas também é instigante isso, que é em busca dela que a gente sempre vai. Então, o quadro da vida justamente é complexo, a vida é complexa, a vida não é simples, não é? Como bem disse o nosso Dante, né? Então, ele vai sempre tentando, né, dar cores, dar sentido, né? Como se a vida não tem sentido nenhum, a não ser aquela que nós damos a ela. E é através dessa criação literária, né, desse reinventar a vida, né, desse principiar, começar, continuar, que a poesia consiste, né? Consiste nessa mostra isso, né? Nos transmite isso. Pelo menos esse é o meu olhar, a minha análise e interpretação. Ok? Que, embora eu acho que essa perfeição não exista, né? Há uma impossibilidade, mas é em busca dela que nós sempre estamos, lapidando, começando de um ponto, né? Essa notoriedade da vida. Tá? Parabéns ao Dante e um prazer conhecer esse jovem poeta. E aproveito esse resto de tempo, dizer que é um momento importante da minha vida, agradecer ao Glaucio e Arline pela oportunidade, né, de apresentar o meu modo de ver o mundo, de sentir a minha trajetória poética de escritora, né, nesse tão importante grupo. Muito obrigado a todos, né? Principalmente ao Glaucio e Arline, um prazer em revê-lo, Dilson Lages. Foi super importante esse lançamento, né, dessa obra, dessa importante obra. Obrigada. Obrigado. Me permite, amigo Lages, só quero agradecer as palavras da colega Edna, a sua apreciação belíssima do poema. E a ideia é justamente essa, né, de lapidação, fazendo com que esse nosso quadro da vida seja construído paulatinamente. Só uma curiosidade, eu até coloquei aí, né, eu ganhei o concurso em primeiro lugar com essa poesia. Eu tinha 18 anos quando eu fiz essa poesia. Eu estava entrando na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Houve esse concurso e eu ganhei o concurso com essa poesia. Isso já faz, né? Não vou revelar a minha idade aí, mas já faz décadas, né, que eu ganhei esse concurso com essa poesia, que é simples, mas eu acredito que ela consegue atingir os corações. Muito obrigado pelas palavras, viu, Edna? Então, parabéns mais uma vez, que eu nem tinha visto aqui, em primeiro lugar no concurso de poesia. Eu estava abrindo o livro, agora eu vi. Parabéns, né? Mais uma vez, Dante. Um prazer grande. Nos veremos por aí nos lançamentos, né, presenciais. Com certeza. Passamos, então, à poesia de Diego Mendes Souza. O leitor da vez, por gentileza, se anuncie. Sou eu, Dilson, Dante. A poesia está na página 83, né? Gesta do Tempo. Você pode baixar um pouquinho aí que a gente vai visualizar. Aí. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Quero dizer que é um prazer aqui, nesse momento, ler um poema do meu confrade da Academia Parnaibana de Letras, Diego Mendes. Assim, é uma grande honra aqui. Como o Diego mesmo disse, né, que ele é poeta em tempo integral, então vocês vão perceber a qualidade, né, a profundidade do poema de Diego. Então vamos à leitura. Gesta do Tempo. Há folhas no meu coração, é o tempo, Aldir Blanc. Lembro como se fora hoje, o tempo de ontem e de agora, essa memória ilhada, despencada de um passado bom. Tudo era celebração em mim. Nada passava ao acaso, porque nada era mesmo sofrimento nenhum. Nenhuma ranhura visgava a alma, nenhuma mácula. Tudo era vida nessa festa, sem alguma dor de amor. Tudo era, vou pensar assim, já prece alada, nessa ferida de um sonhador agônico.
E por ora permaneço o bagageiro de estado vespertino, mudo e perdido, diante da morte, os laços vencidos desse tempo de outrora, temperados de sorte. Desde então e ainda sou o meu próprio passageiro, áspero e cruel, à espera do destino. O nada passa ao acaso, e lembro de tudo, porque a lembrança, a nostalgia, as claras, a saudade inesperada e o caminho de um adeus são todas as coisas reais. O sol se põe, o rio que corre, a chuva que cai, o menino que chora, os barulhos do tempo voando entre as estrelas no silêncio da voragem lá fora, a noite e os muitos segredos. Bom, é uma poesia profunda, incrível. Eu só tenho a parabenizar meu confrade Diego Mendes, como eu mencionei há pouco, né? Alguém que se dedica em tempo integral à poesia faz toda a diferença, como meus colegas podem ver agora, né? É uma poesia com métrica, com profundidade, que toca-nos o coração, e eu tenho orgulho, né, de participar não só aqui do livro, né, Poema Entre Gerações, com meu amigo Diego Mendes, como também da Academia Parnaibana de Letras, que só fez ganhar com o seu ingresso recentemente na APAU. Então, parabéns, Diego, pela sua brilhante poesia. Dante, muito obrigado, viu? Gratidão pelas suas palavras e por sua leitura. Fiquei comovido. Um abraço. Muito obrigado. Passamos, então, a poesia de Edna Maria Silva Santos. O leitor da vez, por gentileza. Sou eu, Gilson. Qual poema, Cláudio? Você vai ler? Poema Brumadinho. Fique à vontade. Antes, eu gostaria de desejar boa noite a todos. E um agradecimento também a todos que participaram da obra, todos que vêm participando do projeto Entre Gerações, e principalmente a todos que aqui estão, né? E a você, Gilson, também por ter aceitado fazer parte, mediar esse momento tão importante para todos nós. Esse poema eu gostei muito, porque não só do poema, mas porque eu já gosto de escrever sobre essas temáticas. Gosto muito. As temáticas me tocam. Eu escrevo sobre tudo, né? Como alguns poetas aqui disseram, né? Escrevo sobre a alegria, sobre a dor e também sobre eventos. Como historiador, acabam esses eventos me tocando e eu acabo escrevendo, né? Por exemplo, eu tenho poemas desde do Bumba, que houve no Rio de Janeiro, uma época dessa, né? No Morro do Bumba, até, por exemplo, também Hiroshima e Nagasaki, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, quando eu li Brumadinho, eu achei muito interessante, porque realmente é um poema, é uma leitura que nos arremete à época, à tragédia, né, ao acontecido, e realmente traz uma emoção muito forte, né? Quando ela diz: chuvas fortes lavam a lama de Brumadinho, paralisam as buscas, dificultam o acesso. A natureza devastada dá sinais de tristeza. As pessoas vivem grandes angústias em busca de entes queridos, que há 6 dias estão sumidos, na lama de minério lançados pela vale, que era doce e se tornou amarga, amargurando famílias, natureza, animais e tudo que Brumadinho construiu. Hoje a bruma cai em Brumadinho, não sem motivo, e ajudar Brumadinho, que clama e chora por justiça, por solidariedade, indenizações oriundas de ações solicitadas nas medidas judiciais.
consequências vividas por ambições desmedidas, pelo interesse monetário, percebidos por quem não é otário. Com tamanha esperteza, sem nenhuma nobreza, a vida exterminam, trazendo gravíssimas consequências sofridas pela tragédia vivida em Brumadinho. Né? No caso, a tragédia foi de 25 de janeiro de 2019, e essa escrita de Edna, né? uma poetisa, além de grande poetisa, uma amiga também. Essa escrita de Edna acabou nascendo 6 dias depois. Né? Acredito que, devido a tudo que ela foi assistindo, tudo que ela foi percebendo desse desastre natural, né? Infelizmente, e que até hoje, né? Até hoje a gente enxerga, né, essas consequências, assim como outros desastres também. Então, é um poema que me tocou muito, um poema que até mesmo eu levarei para a sala de aula a partir do próximo ano. Obrigado. Autorizadíssimo. Obrigado, Cláudio. Passamos, então, à leitura de Encantamento, da poesia de Ednólia Fontinelli Oliveira. O leitor da vez, por gentileza. Sou eu de novo, porque eu fiquei nessa missão de todos que não puderam participar, por algum motivo ou outro, eu fiquei nessa missão de tomar o lugar. E muita alegria. De novo, uma poetisa também, muito minha amiga, e fiquei com o poema 3. Achei muito interessante, ainda nessa página. Pronto. É o 3. Achei muito... Pronto. Achei muito interessante a forma como ela organizou, né, esse poema coordenado. Quando ela me passou, eu olhei logo assim, eita, só podia ser Ednólia, que a Ednólia ela tem uma criatividade gigante. Claro que todos nós aqui, poetas, temos, mas a Ednólia, ela na poesia dela, além de toda a inspiração, ela traz uma criatividade e uma diferença, né, que eu gosto muito. Né? Eu gosto muito. E foi difícil escolher. Foi difícil escolher entre os poemas, né, alguns haikais, né, alguns pequenos poemas ou médios, mas eu acredito que esse terceiro ele é bem interessante para a gente refletir. Onde ela diz: sou anticapitalista, sou feminista e um pouco individualista. Dizem até que sou comunista, mas acredite, sou mulher de bom coração. Nunca quis ser patrão. Ou seja, é um poema bem atual, né? É um poema muito atual e que fala justamente o que muitos tentam dizer, muitos tentam provar, que não é porque eu penso dessa forma, da forma de direita ou de esquerda, ou se eu sou religioso ou não, né? O que importa é se eu tenho um bom coração, né? É o que as pessoas deveriam enxergar, né? Ela tem as escolhas dela, né? E muitas vezes a escolha de alguém, hoje em dia, é interpretado, né, como você não gosta muito do capitalismo, então você é comunista, né? Ou seja, será que as pessoas só podem ser isso ou aquilo? O mundo anda muito radical, né? E a gente está, né, nós estamos vivendo as consequências desse mundo radical. Então, esse poema me emocionou demais. É um outro poema que levarei para a sala de aula, né? Levarei para a sala de aula, não só esse, mas esse em especial também levarei, porque são poucas linhas, mas
que levam à reflexão que a gente fosse começar a discutir aqui, falar, explanar, levaria o resto da noite ou até mais. Então, parabéns, Agnólia, e obrigado. Faremos, então, o poema da sequência, o poema de Eduardo de Moraes. O leitor da vez, por gentileza. Gilson, novamente eu. Você me permita. Vocês vão me ouvir um pouco hoje. Qual foi o poema que você ensinou? O poema que eu escolhi foi Desfigurado, da página 96. Pronto. No poema Desfigurado, do poeta Eduardo, como ele mesmo falou muito bem aqui, ele é um poeta ultra romântico, é um poeta que ele é bem melancólico, ele é bem revoltado muitas vezes com algumas questões, né? É um jovem ainda tendo muito a aprender, mas ao mesmo tempo que já aprendeu também muito. Então, ele fala no Desfigurado que eu costumava me apegar para o que achavam de mim. O agora, hoje, somente desejo o danar das coisas, pois quem sentiu fui eu. No amor, tive o desagrado de me autossabotar e endeusar uma falsa deusa, onde apenas dela me veio incessante dor profunda. Ela, besta fera, me mandou para o oposto do local ao qual eu queria bem. Presenteou com a flecha ao meu peito, diretamente no meu coração, por onde o arqueiro, para piorar ainda mais, zombou de meu amor, após ter roubado de mim a pessoa a quem mais amei. Fui tolamente desarmado, podendo ser claramente um ato de androcídio, pois tal mulher, ou vampira, me assassinou cruelmente apenas com um beijo, em noite de quinta, deixando-me às mínguas, perdido em um mundo não correspondido, vagando em direção a um vale ao qual há muito tento me esconder. Agora, faço-me refúgio em gigantes reflexões que curiosamente me pegam desprevenido nas noites. Tento falar em outras línguas, o medo de amar ardentemente alguém. Tudo se faz construtivamente doloroso, findando-se em um pacto ainda mais consequente, um objeto de ironia e maus bocados, uma aliança de prata maldita, uma relíquia da morte. Então, eu creio que o poema, né, já diz muito, né, e dialoga com o que Eduardo falou no início da nosso bate-papo, e é justamente essas consequências de repente, de uma paixão, né, as consequências terríveis de uma paixão que mais fez doer e magoar do que outra coisa, né? E como o poeta vai lidar com tudo isso aí, como ele passa a sentir, o que ele passa a sentir depois do impacto desse final trágico, né? Obrigado. Quem é o leitor da vez que vai ler o nosso poeta Eumar Carvalho? Sou eu, Fernando. Fique inteiramente à vontade, Fernando. Bom, Eumar Carvalho é um poeta por natureza. Ele tem uma destacada atuação, não apenas como poeta, como contista, como cronista, romancista e ensaísta. Faz parte de 5 academias de letras que o engrandecem e engrandecem essas instituições. Eu fico me imaginando, gostaria muito de ter convivido com o Eumar Carvalho, juiz de direito, porque a gente vê muitos jovens ingressarem na carreira da magistratura muito presos ao enunciado da lei, quando a gente sabe que a lei é apenas uma das fontes do direito.
é possível, porque é possível que haja uma lei que seja injusta, porque ele pode fundamentar uma decisão com base em outras fontes. De modo que um poeta tornando-se juiz de direito, deve fazer uma grande diferença. Então, você deve ter dado uma enorme contribuição ao Poder Judiciário do Estado do Piauí, Elmar Carvalho. E eu fico muito feliz por isso. A gente vê também que Campo Maior entregou um de seus filhos ilustres para Parnaíba. Mais um piauiense que foi adotado por Parnaíba. E o Elmar é uma dessas figuras ilustres, tão conhecidas e queridas em Parnaíba. Eu escolhi para declamar um poema do Elmar, que está no livro que está sendo publicado agora, Poemas entre Gerações, cujo título é Metapoema. As meadas e as palavras são labirintos e teias. Nelas, os poetas se elevam. Nelas, as moscas se enleiam e se debatem em vão. Os poetas são, as moscas não. O que é que nós podemos tirar disso aí? Veja, a sensibilidade de um poeta que tira inspiração na pura observação das moscas que tanto nos incomodam. E fazer um paralelo entre a poesia, entre o poeta e o que a mosca é capaz de produzir, é uma coisa fantástica, que só o poeta é capaz de compreender isso e tirar lição, tirar ensinamentos dessa situação. Os poetas não se perdem no uso das palavras. Os poetas se elevam quando trabalham as palavras com sentimento, enquanto as moscas, não, as moscas, elas se enrolam, elas não têm propostas, elas mais incomodam. Elas são como que aquelas pessoas pequenas, sem caráter, pessoas que ocupam espaço em muitas áreas da atualidade, interferindo no destino de muitas pessoas pelo mundo afora, e acabam construindo um mundo que nós não almejamos. Nós queremos, todos nós, ter o direito de ser feliz. E um poeta está aqui na presença do Elmar Carvalho, que é um grande poeta, nos dando grandes lições com um poema pequeno, curto, mas de grande significado e grande alcance. Eu fico muito feliz de ter sido escolhido para declamar um poema do Elmar e dizer da alegria que eu tenho de poder fazer parte do seu ciclo de amizades e, acima de tudo, e também agradecer que ele publicou um livro recentemente que está aí, que ele faz referências à minha pessoa. Eu fico muito sensibilizado e eu quero agradecer de público, Elmar. Mas é uma alegria muito grande a gente contar com uma figura como Elmar no Piauí, enriquecendo com a sua cultura, com os seus ensinamentos, com a sua história de vida, para engrandecimento na nossa cultura do Estado. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Muito obrigado ao poeta Fernando Ferraz pela leitura de Encantamento de Metapoema de Elmar Carvalho. Eu queria só, Dilson, agradecer o nosso Fernando pelas suas generosas palavras, tanto com relação à minha pessoa, como à minha poesia e especificamente a esse metapoema. Ele analisou em profundidade e com muita propriedade o poema, de modo que eu nada teria a acrescentar. Ele foi perfeito na análise do poema, mas foi generoso com a minha poesia e comigo próprio. Se eu pudesse dizer o que eu tentei ser como juiz, eu tentei ser, sobretudo, um juiz que realmente fizesse justiça e não se apegasse à letra fria da letra. A letra fria da norma, né, das leis. Mas, sobretudo, eu busquei com justiça, agir corretamente com as partes, com parcialidade e com a vontade enorme
de fazer justiça e sem me apegar demais ao formalismo e tentar o máximo que eu pude dar celeridade. Porque de nada adianta você dar uma decisão muito bonita, muito bem feita e tardia, às vezes quando a parte que seria beneficiada já estava morta. Obrigado. Valeu, meu amigo. Grande abraço, Elmar. Passaremos agora a leitura da poesia de F. Gerson Menezes. O leitor da vez, por gentileza, se manifeste. Sou eu novamente. Gerson é um grande amigo, também poeta, batalhador da cultura há mais de 20 anos e dono do site também, é de Piracuruca, desde 1999. E Gerson já colabora para o Piauí já há algum bom tempo, com poemas sobre o cotidiano, sobre o carnaval, sobre o Natal, sobre vários acontecimentos, né? E sempre com a pegada crítica, né? Sempre com um olhar reflexivo. E o poema que lerei dele é Uma Viagem pelas Entranhas do Covid, página 103. Os poemas da coletânea, Poemas Entre Gerações, alguns deles vieram com esse, né, consequentemente, com esse tema do Covid. Alguns poetas acabaram registrando isso, não tinha como não registrar, embora, claro, tivemos poemas de todos os temas, todas as temáticas, todos os sentimentos. Mas o Covid foi um assunto bastante trabalhado na coletânea. Então, Gerson vai nos dizer que numa viagem pelas entranhas do Covid, para entender a conta que não diminui e divide, vendo a escuridão que sobre a terra incide, convido agora todo mundo a meditar. Se o vírus foi parido lá nas bandas do Oriente, de um cruzamento entre morcego e um agente, se veio se espalhando por todo o continente, foi o sopro do cão que trouxe ele para cá. É sinal que tão bulindo com o que não deve, porque é na divera que a natureza escreve. Se continuar assim, nosso fim será breve. Se a destruição do meio ambiente não cessar, veio desafiando o saber da humanidade, derrubando o povo de toda cor e idade, os bons de saúde e os que têm comorbidade, de pandemia ele passou a se chamar. Aportando em um mundo já adoecido, com fronteiriços de poder estremecido, vilipêndio ao bom senso falecido, o ambiente certo para ele se instalar. Chegou aqui e encontrou a politicagem, a licitação agarrada à porcentagem. E os que acham que a ciência não é bobagem, a solução é pedir pinico e se afastar. Promoveram até a tal da cloroquina, como se a cura estivesse na esquina, para ser tomada sem nenhuma disciplina. Esqueceram que o médico é quem deve receitar. E criticaram o isolamento social. Não perceberam que era só para evitar o mal. Tiveram, então, que enterrar defunto na vertical, sem que o coveiro pudesse descansar. O tal do pico era grande discussão, como se lá fosse o fim da grande maldição. E para encontrar avexado uma solução, até água mandaram a gente tomar. Desenhou-se uma grande tragédia, estando montado em um animal sem rédea. Até os que acharam que era uma grande comédia, no fim das contas tiveram que entubar. Tanta gente manifestando a ignorância, carregando cartaz de intolerância, aglomerando sem limite e sem distância, vão caminhando pelas ruas a vagar. Nesse percurso, sem norte e longe do fim. O melhor para você e para mim é torcer para que a curva, assim, apesar de tudo, comece a baixar.
Então, eu acho que esse poema diz tudo, né? Do que nós estamos passando esse ano e dessa lamentável Covid. Obrigado. Passaremos, então, ao poema de Fernando Bastos Ferraz, cuja leitura coube a Sou eu. Ednólia. Sou eu. Minutinho, deixa eu localizar. Tudo bem, fique à vontade, Ednólia. Qual é o poema que você vai ler? Lerei o poema Caminhos, de autoria do poeta Fernando Ferraz. Caminhos. Os caminhos poucos entendem. As portas são percebidas quando se fecham. O mundo não pode ser visto apenas pelas janelas do tempo. Esse poema tocou-me por colocar de forma simples e ao mesmo tempo muito profunda as 3 variáveis filosóficas do tempo, tais sejam presente, passado e futuro. Nos 2 primeiros versos, passou-me o sentimento de que ele se refere ao tempo presente, quando em nossas vidas não conseguimos compreender no tempo em que decorre, não conseguimos entender o agora. Nos 3 seguintes versos, de modo muito particular, senti que ele se refere ao presente, quando este já se tornou passado, e só a partir de passamos a ter a sua compreensão. Mas daí, ele, o presente, já não nos pertence, ficou lá no passado. Nos últimos versos, o poeta coloca o presente e o passado como quem pergunta pelo futuro. O que será o futuro se visto apenas por uma janela? Passou-me o sentimento de protesto, de que não podemos ver o mundo somente e por um único enquadramento, ou talvez que não devemos sequer enquadrá-lo em momento algum. Porque, filosoficamente, como dizia Santo Agostinho, o tempo não existe, só existem 3 tempos: o presente das coisas passadas, o presente das presentes e o presente das futuras. Por isso eu gostei muito desse poema. Parabéns, poeta Fernando Ferraz. Olha, eu estou muito sensibilizado com a sua apreciação. Eu acho que você foi uma apreciação linda. E eu estou comovido. Muito obrigado de coração. Adorei. Muito obrigado mesmo. Passaremos, então, ao poeta da sequência, George da Silva. A leitura de Encantamento coube Jailson. Jailson. Exatamente. Qual é o poema, Jailson, que você vai ler? É o poema Orquídea, da página 113, Dilson. Orquídea. Meu viver é semear pelas estradas a orquídea de um vagabundo. Esculpi o silêncio das horas depois de saboreá-lo num banquete de palavras ao molho pardo. Em cada cômodo de minha alma, em que essa estrada aportar, firmarei meus pés sujos, descalços de menino traquino, e me apegarei aos instantes do teu olhar. Debruçado na manhã dos meus pensamentos, me fiz distância para decifrá-los melhor. Roguei as nossas lindas noites,
como um fiel de joelhos debulhando textos ardentes de paixão. És o que é, essência kármica de mim, extrato de candura. Sou o que sou, a encenação fracassada do meu não. És pétala, pele, perfume no jardim de meu quintal. Flor de orquídea, delírio fatal do meu mapa astral. Poeta Jorge da Silva, de uma poesia muito madura, muito tranquila, e traz para a gente várias referências de vários movimentos literários, né? A gente percebe que é um poema que não tem rimas, somente versos brancos, né? Lembrando muito os poemas que foram produzidos ali durante o período do modernismo e até o momento presente. No final, ele termina com essa coisa do encenação fracassada do meu não, que lembra muito os poemas do Edgar Allan Poe, do Byron, e de toda essa influência do ultrarromantismo ali na segunda metade do século XVIII, né? E várias características ele coloca como, por exemplo, meu viver é semear pelas estradas a orquídea de um vagabundo. Essa coisa nômade do poeta, né? O poeta, por mais que ele esteja ali preso a um local por circunstâncias do momento, ele precisa estar semeando, viajando, buscando novos horizontes. E logo após ele traz a metáfora da poesia como um alimento, porque ele fala que saboreia o silêncio das horas no banquete de palavras ao molho pardo. Então ele faz aí uma brincadeira, uma metáfora da palavra enquanto alimento, né? E a gente sabe muito bem que a matéria-prima de todo poeta, de todo escritor é a palavra. Então ele digere, ele deglute essas palavras e transforma, né, na poesia dele. Eu li todas as poesias do George, tem muitas influências parnasianas também, principalmente na parte em que ele cita muitas figuras greco-romanas, figuras da mitologia grega, da mitologia romana também. Tem muita influência do romantismo, principalmente na parte da tragédia, né? Como já foi citado, já citei o ultrarromantismo, movimento, a segunda fase do romantismo brasileiro. E volta à infância, ele cita os pés traquinas, os pés sujos de menino, que é muito característico, acho que toda criança tem essa fase da sujeira, essa coisa, esse contato com a terra, com a natureza, e ele trouxe isso para a poesia, trouxe uma reminiscência da infância para a poesia dele. Cita também o amor, tema universal de todas as poesias, querendo ou não, todo escritor passa pelo amor, porque o amor é o sentimento universal. E o final trágico, né? Sou o que sou, encenação fracassada de meu não. És pétala, pele e perfume no jardim do meu quintal. Flor de orquídea, delírio fatal do meu mapa astral. E, basicamente, foi essa a minha leitura dos poemas do George, uma escrita muito, muito madura, um poeta que tem experiência com a escrita, tanto nesse poema que eu li como nos outros. Basicamente é isso. Obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, muito obrigado, Geilson. Passamos à ao poema de Israel Machado. Qual poema, Jaqueline? Na página 115, Gilson, Simetria. Fique à vontade. Bom, primeiro de tudo, né, eu gostaria de invocar para essa conclamação aos nossos ancestrais, né, aos que vieram antes da gente, aos presentes e aos por vir. Então, eu selecionei essa poesia aqui do nobre poeta Israel, chamado Simetria. Se alguém descrevesse o que eu escrevo, frase a frase, palavra a palavra, letra a letra, acabaria por desenhar um mapa que leva a minha alma. Encontraria desejos sem nomes, sentimentos contidos, silêncios cheios de ruídos do corpo. Descobriria a imobilidade absurda do espaço, o alívio dos nervos, uma oração.
Se esse alguém decifrasse esse mapa e entendesse como acho o caminho sinuoso para fora de mim, entenderia de uma vez por todas como eu sou, submisso ao que sinto. É minha geometria de paciência e revolta, devagar, meticulosa, passo a passo. De dizer o não dito, acabo por contar, por tudo contar. Há sempre um sentimento que pulsa no meu coração às mãos. Bom, lendo tentando assim somatizar tudo, primeiro que eu diria que talvez não seja tão simétrico assim, né? Acho que quando a gente tenta fazer esse desenho esse processo de escrita, cada um tem vários processos, né? E a gente, cada vez que senta para escrever algo, cada um traz um processo que não traz que nunca é simétrico, né? Sempre assimétrico. Por isso que eu trouxe muito essa poesia para essa leitura. E fiquei pensando muito nesse processo dele, quando ele fala sobre isso, eu lembrei muito de Foucault, né? Porque Foucault, ele traz bem essa coisa de cartografia, né? De desenho do espaço. E aí fiquei pensando como seria a arqueologia desse desenho, dessa cartografia, né? Quando ele fala se eu conseguisse descrever, né? Frase a frase, palavra a palavra, letra a letra. Então, é um processo extremamente difícil de traduzir, talvez justamente a poesia seja um pedacinho dessa tradução. Né? Eu acredito que isso seria um pouquinho do que eu teria para falar do poema, do Israel. E aproveito para finalizar agradecendo ao Cláucio, né, por esse momento, por essa união. Não é fácil reunir 60 poetas. Eu tenho uma felicidade imensa de poder, a partir de agora, conhecê-los, né? E isso é tão lindo ver o quanto nós conseguimos ter de produção, né? Quantos poetas nós temos e que não conhecemos. E esse momento, assim, para mim foi de uma imensa gratidão, até porque nós estamos aqui unidos através desse processo tecnológico em virtude do momento que nós estamos. E eu estou aqui nesse esforço, porque eu estou uma pessoa convidada, né? Convidada 19, então estou aqui me segurando, né? Porque é um momento extremamente especial. Acredito que a gente está passando por um processo, e esse processo eu tenho certeza que é um momento de evolução psicológica, emocional, enquanto humanidade. Né? Então, a gente tomou muito do espaço da natureza, então agora a natureza também ela nos mostra o quanto nós devemos respeitá-la. Né? Então, ela não precisa da gente, mas a gente precisa dela. Então, eu acredito que esse é um momento, sobretudo, de reflexão. Né? Então, agradeço imensamente a você, Cláucio, né? Agradeço ao Carvalho também, que faz parte dessa construção. Agradeço a participação de poder ter esse momento com todos vocês, e é isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado, minha amiga. Passamos, então, ao poema da sequência. Exatamente, o poema de Jailson Júnior, Jailson Santos Souza Júnior. O leitor da vez, por gentileza. Sou eu. Elmar, fique à vontade. Qual é o poema, Elmar? Eu escolhi da página 119, o último verso. Meu verso é uma asa de anjo, que corta vidas, mares, céus, e que busca um repouso de tudo. Meu verso é uma garça triste, que enfeita as veredas, com seu voo branco e belo. Encerram-se neles a minha dor, que nos dias continuam. As colinas se aproximam, aponto meu bico para cima, toco as cordas do céu.
O nosso poeta, né, o Jailson Júnior, é de Santana, Amapá. Mas, a exemplo de outras pessoas, como se dizia antigamente, que tomavam da água do Igaraçu, ele parece ter tomado dessa água e por aqui foi ficando e se radicou em Parnaíba. Eu dei uma olhada em outros poemas fora esse que eu escolhi e notei que o nosso poeta, né, o Jailson Júnior, é um poeta contido. Tem conhecimento do métier, como se diz, faz as suas metáforas, as suas aliterações, comete as suas rimas e tem conhecimento de quaisquer recursos da poemática, né? Conhece os tropos, as figuras de linguagem. Porém, ele é conciso, ele não exagera. Como muitos poetas bem jovens, que para mostrar que realmente dominam a técnica, exageram, fazem muitas firulas, exageram nos fogos de artifício, de tal sorte que até nos ofuscam. Mas o Jailson não, ele é contido, ele sabe usar com sabedoria os recursos que estão à sua disposição. E, sem exagero, ele usa aí a sua criatividade, a sua imaginação. No poema específico aí que eu escolhi, ele, ao falar que que o verso dele é uma asa de anjo, mas é de um anjo poderoso, um anjo que talvez nos remeta ao anjo de Rilke, ao anjo pura existência. Um anjo veloz, um anjo poderoso. E por isso mesmo eu me lembrei da primeira das elegias de Duino. Quem, se eu gritasse entre as legiões dos anjos, me ouviria? E ainda, se um deles me escutasse, aniquilar-me-ia sua existência demasiado forte. Então, esse anjo do poeta Jailson é também um anjo forte, um anjo poderoso, um anjo velocidade, talvez pura, quase pura existência. E daí ele também fala na garça. A garça, uma garça triste. A garça é uma ave singular, imaculada em sua brancura, como as vestes talares de um papa, mas, no entanto, a garça não tem um canto atraente, não tem também, ao que parece, uma carne atraente, porque ela não é pasto dos caçadores. Então, os poetas falam aí das garças tristes, das pernaltas pensativas, e o nosso poeta fala dessa garça triste, que enfeita as veredas com o voo branco dela. Por outro lado, ele também fala numa figura de linguagem, né, que as colinas se aproximam. Na verdade, ele, propositadamente, ele sabe disso. Ele é que se aproxima das colinas no seu voo de poeta e de pássaro e aponta o bico para cima para quê? Para não se chocar com as colinas. E aí, nesse voo... Aliás, o título do poema também nos faz pensar. E a minha interpretação pode não ter nada a ver com a interpretação dele.
mas ele fala o último verso. O último verso por quê? Porque iria abandonar a poesia, porque seria abandonado pela poesia. Eu mesmo, no meu caso, eu não abandonei a poesia. Eu fui abandonado pela poesia. Hoje eu praticamente já não escrevo poemas. Eu enveredei, eu fui para outras coisas. Transferi minha criatividade para outras manifestações das letras. Então, o poeta diz que é o último verso dele. Seria o último verso de uma fase poética ou o último verso porque o poeta teria uma premonição aí de alguma coisa mais séria? E, por fim, ele diz que toca as cordas do céu, que pode ter duplo sentido, ou triplo que seja. Toca as cordas do céu, porque, literalmente, no seu voo, ele chega ao céu, e aí, não sei se ele está um pouco falando de partir para outra dimensão, o que não seria o caso, que ele é bem jovem, cheio de vida, é vital, ou toca as cordas no sentido de executar musicalmente as cordas do céu. Então, esse final é em aberto, porque seria realmente tocar, e aí, casando lá com o título do poema, o último verso, seria talvez uma viagem para uma outra dimensão, ou toca no sentido também de que encontra aqui mesmo na Terra, na sua cabeça, a felicidade de tocar o céu, tocar no sentido de chegar lá, de atingir os seus umbrais, ou de tocar no sentido de que essas cordas seriam cordas de algum instrumento musical. O fato é que é um poeta de verdade, e eu o parabenizo por isso, e fiz apenas, digamos assim, algumas coisas da minha interpretação pessoal, porque esse poema poderá suscitar N interpretações e até mesmo a interpretação dele ser bem divergente da minha. E eu sempre digo, eu como poeta, eu fico muito satisfeito quando um leitor descobre coisas que eu próprio não descobri nos meus poemas. E eu fico satisfeito se ele suscitar N interpretações, porque, sendo a poesia um desvio de linguagem, entendo que quanto mais interpretações ele possa suscitar, mais rico será esse poema. Parabéns ao poeta Jailson. É o que eu tinha a dizer. Fico muito agradecido, Elmar, pelas suas palavras, viu? Muitíssimo obrigado. Nós passamos, então, a poesia de Jacques Bezerra. O leitor da vez, Cláudio. Sou eu, Dilson. Será a última poeta, porque depois seria o Jefferson, que já foi, né? Já foi lido. Eu creio que o tempo também já esteja quase para encerrar. Tem 7 minutos. Pronto, então vai ser ótimo. Eu gostaria novamente de agradecer a todos que participaram, né, pela participação, pela paciência, e dizer que no próximo ano, se Deus quiser, todos nós estaremos juntos no nosso lançamento presencial, no qual nosso amigo Wilson, obviamente, é convidado já de honra para estar aqui, tá certo? Não sabemos ainda quando, que vai depender do pós-vacina. E agradecer a Jaque, né, por mesmo estando convidada, como ela falou, né, ela está conosco, mostra o empenho dela, né, com relação ao projeto, à obra e à poesia. E já que é assim, já que é uma guerreira, eu
tive o prazer de conhecer. Não faz muito tempo, mas esse pouco tempo parece que foi muito. É uma pessoa que inspira a todos, né? É uma guerreira em todos os sentidos, né, que você possa imaginar, além de grande poetisa. Então, eu escolhi o poema Eu Sou, que está na página 125. Gostei de todos, né, mas como a gente tem que escolher apenas um, né, que diz: Eu sou mulherista, sou resistência, sou ancestral. Eu sou água comendo, poesia para virar mar. Eu sou deslocamento achando infinito no meio estrangeiro. Eu sou protocolo do sistema verbal. Eu sou tempo, sistema numérico da vida. Né? Já que é isso. Né? É isso e muito mais. Né? É uma mulher de resistência, principalmente. Né? Resistência contra tudo que ela considera de errado. Resistência contra o machismo. Resistência contra, de repente, as desigualdades econômicas, sociais. Ela é resistente contra tudo que ela considera de errado na sociedade. E ela não é só resistente da boca para fora, né, como costuma se dizer, ou só de descrever. Ela realmente vai a campo, ela realmente sua batalha, ela realmente ela atravessa, né, ela transpassa a questão da poesia. Ela realmente é uma ativista e como ela mesma se designa, né, e muito mais ela é. Então, é uma pessoa que eu parabenizo demais. E é o poema que mais me tocou, embora eu tenha gostado também de muitos outros. Né? E gostaria só de dizer que o Poemas Entre Gerações é um sonho que está se tornando realidade, né, desde Contos Entre Gerações, que é justamente de unir essas gerações de Parnaíba, de escritores, para que eles se reconheçam, né, eles trabalhem entre si. Esse livro é só, vamos dizer, a cereja do bolo. Costumo dizer que é a cereja do bolo o livro, porque o sonho ele já vai sendo realizado no próprio grupo que a gente tem do WhatsApp. Nas interações do grupo, o sonho já vai sendo realizado. Os poetas já vão se conhecendo, um coloca um poema, o outro observa, comenta, depois coloca o próprio poema, e assim vai. Né? A gente faz uma brincadeira um com o outro. Uns observam mais, mas até não observar participam. E o sucesso do Entre Gerações ele está ali, no grupo do WhatsApp. Claro que o livro vem para coroar, né, essa união, mas a união já começa ali. Então, já sinto muito orgulho desse livro e de todos que fazem parte dele. A gente está vivendo um momento bem interessante da cultura, da literatura de Parnaíba. Eu que agradeço, sou iniciante ainda, eu estou recém-nascida na área, né?